Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. Vamos continuar as nossas exposições acerca da vinda do rei e o resgate dos perdidos. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 1, versículo de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter aos desobedientes a prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui-lhe enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a direção do nosso Deus a respeito desse texto, para que tenhamos as santas compreensões das verdades aqui que foram registradas. Senhor, nós te damos graças, como nós cantamos, a sua bondade nunca cessa, a tua graça é o que nos motiva e nos faz estar aqui nessa noite, Pai. E sabedores, ó Deus, que o poder vem de ti, te pedimos agora que o teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Lucas a escrever esses relatos santos do Senhor, venha até nós e também nos promova a compreensão a respeito da tua palavra, Pai, para que saiamos daqui confiantes nas promessas do Senhor, confiantes de que o teu poder e a tua majestade reina, e que, acima de tudo, o Senhor veio para resgatar aqueles que estavam perdidos, ó Deus. Nos traga essa compreensão, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não sei quantos já assistiram, mas desde que eu me casei, virou um hábito lá em casa, e fui convertido pela minha esposa a assistir um programa que eu até então não assistia, um reality show que se chama MasterChef. Não sei quantos já viram esse programa nos canais de televisão, mas basicamente é um programa de competição de culinária, onde pessoas são selecionadas ali para fazerem pratos diversos, pratos dos mais diferentes tipos, desde os mais elaborados, às vezes até os mais simples, mas que são sempre avaliados por 3 masters chefs, que são muito renomados aqui no nosso país e que muitos conhecem e que são conhecidos justamente pela sua capacidade em saber como cozinhar muito bem, de forma bem precisa, de forma bem técnica mesmo. E nesse programa, ele muitas vezes nos ensina que cozinhar não é uma tarefa tão simples como às vezes parece. Às vezes a gente faz o nosso feijão com arroz e acha gostoso, mas lá, muitas vezes, um feijão com arroz é uma coisa meio difícil de se fazer.
E muitas vezes é interessante ver os participantes ali, eles começam a ter interações com esses 3 chefes que fazem a avaliação dos pratos deles. Enquanto eles estão cozinhando, os chefes vão até lá na frente deles e perguntam: o que você vai fazer? O que você vai utilizar para fazer tal coisa? E às vezes eles vão fazer receitas dos próprios chefes. E é interessante que alguns participantes são tão corajosos a ponto de mudar a receita desses chefes. Eles são meio corajosos nisso. Os chefes olham muitas vezes desconfiados, falando: isso não vai dar certo. Ou às vezes não expressam isso, mas fazem careta, diz: olha, isso não vai funcionar, porque eu sei como é que se faz esse prato. Eu sei como é a maneira de se cozinhar de forma adequada. E sabe, isso não se aplica só a esse programa de culinária. Isso se aplica muitas vezes também na nossa vida. Às vezes de outras formas. Você tem um conhecimento, por exemplo, os pais, sabe que certas coisas fazem bem, e muitas vezes seus filhos vão dizer: eu não quero isso. Eu não sei fazer, eu quero fazer da minha forma. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero executar do jeito que eu acho que é o melhor. Mas se a gente para e pensa, muitas vezes você já fez isso também. E não com outras pessoas só. Porque quando o assunto é a vida, muitas vezes é como se Deus viesse até você, colocasse algumas situações e falasse: desse jeito não vai dar certo. Ou então: confia em mim. Eu sei como que se faz para chegar até tal coisa. Ou melhor, eu vou fazer para você. Só que muitas vezes você diz: não, eu vou ser diferente aqui agora. Eu vou conseguir fazer de uma forma diferente. E você não confia nas instruções de Deus. O problema é que muitas vezes nós somos teimosos mesmo. Às vezes lá no programa você vê mesmo que a pessoa quer ser teimosa, ela quer mostrar que ela está certa. E muitas vezes nós também queremos mostrar: não, Deus, vai dar certo. O Senhor prometeu isso, mas melhor executada. Dessa forma vai ser mais bem feito. E o problema nisso tudo, meus irmãos, pensando a respeito disso e a respeito do que nós lemos no nosso texto, Deus não é só um especialista na vida. Deus é um especialista em escrever e conduzir histórias. Veja que desde o início Deus tem conduzido uma história, e quando nós lemos o texto que nós lemos aqui agora, a vinda e a promessa daquele que viria preparar o caminho do nosso Deus é uma mostra de que a vinda do Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi cuidadosamente preparada também. Deus sabia o caminho que estava traçando. Deus sabia onde chegaria. Deus sabia o que fazer. E como um especialista, como aquele que sabe muito bem conduzir e escrever a história da humanidade, e principalmente a história da redenção, Deus vai nos mostrar que os seus propósitos e a sua fidelidade se mantêm em todos os momentos. E hoje nós vamos aprender com esse texto que a maneira de Deus, a forma pela qual Ele faz as coisas dele, é sempre marcada por uma característica que nós cantamos no primeiro hino aqui no nosso culto: a fidelidade de Deus. A história humana é sempre marcada, dentro do que o Deus faz, a partir da fidelidade dele. E nós veremos uma prova histórica disso. A prova histórica no anúncio do que Deus fez na vida de Zacarias e de Isabel. Veremos justamente a ação de Deus a promover isso na história de João Batista, o anúncio de João Batista. Veja, se você esteve na semana passada, mas se não esteve também não tem problema, porque nós podemos sempre estar relembrando disso. Lucas começa abrindo sua narrativa justamente em um período onde nas nossas Bíblias se passaram pelo menos 400 anos de silêncio de Deus. Quando a gente olha para essa história de Zacarias, a gente pensa: nossa, mas por que Zacarias não confiou quando o anjo veio falar com ele? Mas a gente precisa entender que momento histórico Zacarias se encontrava. Se você pega a sua Bíblia, tem uma simples página em branco, às vezes que marca a divisão do Antigo para o Novo. Mas essa simples página em branco se passou pelo menos 400 anos. 400 anos em que, depois do texto em que nós lemos de Malaquias, em que viria um profeta maior do que Elias, Deus permanece em silêncio.
Deus não fala com o seu povo. Não pelo menos de maneira reveladora, trazer novas instruções, novos profetas. E a abertura dessa história justamente nos mostra também que Israel se encontrava em um dos seus períodos mais marcados por trevas. De maneira muito parecida, se assemelha com o período de 400 anos em que Deus ficou em silêncio quando o povo estava onde? No Egito. Escravo. Em que parecia que Deus abandonou esse povo lá. Mas não foi isso. E de uma forma muito semelhante acontece aqui também. Então, dentro disso, Deus fica em silêncio por todo esse tempo. Mas Lucas quer nos mostrar, agora Deus falou. E começou a agir novamente na sua história redentora. Começou a mostrar os seus atos redentores para o mundo novamente. E como nós aprendemos na semana passada, Lucas está registrando fatos que se cumpriram na história. E ao registrar fatos que se cumpriram, ele começa do comecinho mesmo, com João Batista, com o anúncio do precursor do rei. É como se justamente João Batista não narrasse só a vinda e a chegada, o nascimento do rei, mas narrasse também o papel do arauto. E narrasse a chegada do arauto dele. O arauto era aquela pessoa que ia à frente da excursão do rei, anunciando, olha, o rei está chegando, o rei está próximo de vocês. Quando o rei estava nas suas caravanas pelo seu reino, sempre tinha um mensageiro, um arauto que vinha falar em nome dele, avisando que ele estava ou mandando fazer alguma coisa, ou que ele estava para chegar. E é interessante que Lucas vai gastar aqui um tempo registrando isso, o nascimento desse arauto, que é João Batista. Mas, ao nos mostrar desde a origem, Lucas está compondo a sua narrativa de maneira muito clara para nos mostrar que esse arauto não é qualquer pessoa, mas uma pessoa que também foi prometida no passado. Alguém que viria para preparar o caminho, para conduzir o povo à compreensão. E, dentro do seu texto, Lucas faz isso de uma forma muito paralela. Ele narra a predição do nascimento de João Batista, depois o próximo relato que veremos é com relação ao anjo se dirigindo a quem? Maria. Depois temos um cântico e o resultado da visita de Maria e de Isabel, e temos aqui um cântico. João Batista nasce, e de uma forma mais resumida e mais simples, Lucas mostra que João veio e que Zacarias, então, tem a sua fala recuperada mais à frente. E no capítulo 2 ele gasta um tempo bem maior para mostrar, olha, o arauto do rei era importante, muito importante, mas veio o rei. E é interessante que João Batista demora 8 dias para ter uma expressão de alguém louvar a Deus pelo nascimento dele. Mas quando Cristo nasce, imediatamente os anjos celestiais aparecem para louvar. E sempre nessa percepção das narrativas misturadas desses dois personagens importantes aqui na história da redenção, Jesus é sempre apresentado como maior que João Batista. Para mostrar, olha, tinha aquele que preparou o caminho, daquele que seria o maior rei e redentor do povo de Deus, o redentor do povo de Israel. Por isso, nesse texto, essa etapa que nós observamos aqui, depois de olhar, nós temos aqui uma divisão em que Lucas faz 3 momentos, marca o ritmo da sua história em 3 cenas importantes. A primeira cena, ele apresenta Zacarias e Isabel. Se você olha aí do versículo 5 a 7, é uma apresentação. Sabe quando você está assistindo a novela e você começa a perceber ali os personagens? Ele está fazendo isso, ele está nos apresentando esses personagens. Depois da apresentação, nós temos a grande cena aqui, com justamente Gabriel e Zacarias conversando ali no santuário do templo, no local separado do templo. E a conclusão de tudo isso com a vida de Isabel e o louvor que Isabel entoa a Deus. Lucas dá essas 3 cenas e quer registrar a nós que assim que antes que o rei chegasse era necessário a vinda do seu preparador. E nós lemos 2 textos hoje, Isaías 40 e Malaquias, que falam, olha, voz do que clama do deserto, preparai o caminho, endireitai o caminho. E o outro, eis que virá um profeta semelhante a Elias. Esse é João Batista. Lucas quer mostrar, chegou, para que vocês creiam que Jesus é o Redentor e Salvador, o Rei que se fez carne, habitou entre nós, para salvar os perdidos, aqueles que se encontravam em situação de perdição. Deus mandou o preparador.
João Batista, ele cumpriu a sua promessa. Ele manteve-se fiel aos seus planos e executou milimetricamente aquilo que ele tinha prometido lá no passado. Para que você saiba e creia que Jesus, esse que nasceu de uma virgem, é o Rei Salvador. Então, ao relatar isso, Lucas quer nos mostrar justamente que a chegada do rei se deu tanto pela soberania de Deus, em colocar cada ato da história em cada momento, mas se deu principalmente porque Deus é fiel. E esse relato que nós lemos hoje ensina justamente sobre a maneira de Deus fazer as coisas. Como um chefe tem a sua maneira de preparar o seu prato especial, Deus tem a sua maneira especial de cumprir as suas promessas, de executar os seus planos. E ao nos relatar isso, Lucas quer justamente nos mostrar que Deus, como sempre Ele fez no passado, continua agindo na história humana e Ele vai cumprir o que prometeu. E o que Lucas quer é que nós tenhamos certezas disso ao ler esse relato. É um convite a todo leitor, ao ler a história de Zacarias e Isabel, o anjo Gabriel e toda essa cena que acontece aqui, a crer, a confiar em um Deus fiel. Porque por mais que apareça Zacarias, Isabel, Gabriel e até a promessa de João Batista, quem é o personagem que está no centro disso aqui é Deus, cumprindo seus planos fiéis, sendo fiel ao que Ele prometeu no passado. Por isso o nosso tema hoje é a moda de Deus, a maneira de Deus. Nós vamos, a partir desse texto, examinar que a maneira de Deus de executar os seus planos é sempre sendo fiel ao que Ele prometeu. E que Ele tem justamente maneiras de executar isso. E nós vamos ver que as maneiras de Deus são sempre certeiras, completas e transformadoras. 3 pontos muito simples. A maneira de Deus executar as coisas são sempre certeiras, completas e transformadoras. Abra sua Bíblia, mantenha seus olhos aí no início do texto, no versículo de número 5, onde a gente vê um pouco do que Deus diz a respeito de a maneira de Deus ser sempre certeira. A maneira de Deus executar as suas promessas é sempre certeira, de forma certeira. Veja o que diz o versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. O texto nos começa dizendo que tudo sucedeu nos dias de Herodes, nos dias do rei Herodes. Lucas não está citando aqui só uma datação para a gente situar. Ele quer que a gente se situe. Olha, tudo isso aconteceu no reinado de Herodes. Herodes, aqui, foi um dos grandes reis, não no seu sentido de caráter, principalmente porque, pelo contrário, ele não era nada de bom caráter. Mas ele era grande no seu domínio, no seu império, ao ponto de, no período do Império Romano, eles concederem mesmo que ele tivesse um título de rei, o rei dos judeus, ou rei da Judéia, como está aqui no texto. E ao mencionar isso, Lucas está querendo nos dizer que Deus está agindo na história mesmo quando governantes maus estão no poder. Quando ele começa aqui dizendo, nos dias de Herodes, rei da Judéia, ele está situando o povo que estava ali próximo daquela época a entender uma seguinte mensagem: olha, vocês sabem quem foi Herodes, sabem como ele governou, sabem que ele foi mau, mandou matar muito, sabe como foi o final do governo dele, como ele não era um cara bonzinho. Mas ele está querendo dizer, olha, nesses dias havia uma família especial. Não sei se você, leitor da Bíblia, já se reparou que isso já aconteceu em outro momento. Noé. Nos dias do passado, onde todos eram maus, Deus achou graça em Noé. Isso para nos mostrar que um Deus que cumpre os seus planos também levanta pessoas justas no meio de momentos históricos onde há pessoas más conduzindo nações. Deus levanta. E Deus levantou aqui essa família de sacerdotes. Eles eram, como diz o texto aqui, justos. E toda a narração aqui quer descrever justamente uma família íntegra que teme a Deus. A narração o tempo inteiro está nos dizendo, olha, Zacarias, ambos eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Deus levanta essa família. Até mesmo quando descreve que
Isabel era das filhas de Arão, que quer mostrar, olha, um sacerdote tão íntegro, mas tão íntegro, que buscou dentro da família de sacerdotes, porque a família de Arão era uma família sacerdotal, a sua esposa. O casamento aqui deles é um casamento que mostrado justamente, olha, ele buscou o melhor, na melhor lugar a sua esposa. A sua esposa era de uma família que, de fato, pertencia a uma família boa. Eram pessoas boas. Isabel e Zacarias, pessoas de renome. É como se, por exemplo, hoje em dia, um pastor fosse descrever, olha, o pastor casou com a filha de outro pastor, de um missionário. Para descrever, olha, é alguém que de fato está procurando, de fato ali, seguir os caminhos corretos de Deus, quer andar na justiça, de forma íntegra, de forma correta. E apesar disso tudo, o fato de ser uma família íntegra não quer dizer que era uma família perfeita. Não quer dizer que era uma família que tinha tudo bonitinho, que tudo acontecia bem, que tudo andava bem. O texto nos diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo elas avançados em dias. Um leitor judeu, principalmente, olharia para isso aqui e falaria: como assim? Como pessoas tão tementes a Deus não podem ter filhos? A nossa sociedade hoje vê não filhos como bênção, muito pelo contrário, vê como maldição. Mas nesse período, um casal que não poderia ter filhos era uma vergonha. A própria Isabel, no seu cântico lá no final, diz: olha, eu deixei de ser envergonhada entre as pessoas. Essa família passava por o que o povo judeu considerava uma das maiores vergonhas, que era não poder conceber um filho. Não poder ter um filho. Com isso, o que o texto quer nos dizer é que o problema é que as pessoas também faziam muitas distorções naquele período. Quer dizer, então, que Isabel e Zacarias eram pessoas que tinham algum pecado. Se você lê os textos dos evangelhos como um todo, você já percebeu que muitas vezes faziam essa pergunta para Jesus: quem pecou, Senhor? Quem pecou aí? Mas o texto está querendo dizer que, olha, Isabel e Zacarias não tinham pecado. Eram pessoas que tentavam andar, não que eles não pecavam, entendam bem, mas que eles não eram pessoas que andavam em constante desobediência a Deus. Eram pessoas que buscavam seguir a Deus, temer a Deus. Mas nem tudo acontece de bonzinho com aqueles que querem seguir a Deus, com aqueles que servem a Deus. Porque justamente a piedade e a integridade não são a base necessária para Deus cumprir os seus planos no meio das nações. E a aflição desse casal é um desafio para nós, leitores do Evangelho de Lucas, a entender por fé os planos de Deus na vida de Zacarias. Porque da mesma forma, a esterilidade também sempre foi marcada para que Deus transformasse nações. Lembre, o pai dessa nação, a sua esposa era o quê? Estéril. Sara era estéril. Ana, outra personagem importante, que vai conceber o grande sacerdote e profeta Samuel. Estéril. Isso é para chacoalhar muitas vezes as nossas mentes, para entender que Deus está olhando para essas histórias também. E dizer, olha, o que importa é se você mantém fiel a mim, se você crê nas minhas promessas, se você crê no meu poder, crê na minha redenção, crê no que eu hei de fazer no meio de vocês. Por isso o texto também nos diz que com Deus também não há demoras. E ele continua dizendo no versículo 8, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário de Deus para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Temos o relato. Zacarias, homem fiel. Isabel, mulher fiel.
Ambos não podiam ter filhos. Lucas, então, passa com mais enfoque para uma cena específica. E essa cena aqui também não é narrada à toa aqui. Ele diz que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio. A gente lê isso aqui e começa, às vezes, a se perder, porque a gente, às vezes, não tem compreensão do que está sendo narrado aqui. Os sacerdotes, pelo menos, haviam uma escala que é registrada em 1 Crônicas, capítulo 24. Pelo menos havia um grupo de 24 escalas, 24 grupos. Estima-se que cada grupo, de acordo com as tradições judaicas, tinham pelo menos 1000 sacerdotes. Então, havia escalas para que cada grupo de sacerdote fosse oferecer, dentro ali dos períodos de adoração a Deus, o que vai acontecer aqui, o incenso, queimar o incenso diante de Deus. É interessante porque, por ter muitos sacerdotes, alguns sacerdotes passavam a vida inteira sem fazer esse ato de queimar o incenso. Pense você, que às vezes é do grupo de música aqui, ou que você tem vontade, às vezes, de fazer parte do grupo de música, e a gente tivesse uma escala tão grande que você, às vezes, só tocasse de 5 em 5 anos. Ou, às vezes, você passaria um período tão longo que você nunca tocaria, porque sempre estaria gente diferente aqui tocando. É o que acontecia com esse sacerdote. Era algo que nem todos os sacerdotes desfrutavam em vida, mas que o texto diz que, por sorte, não sorte no sentido de acaso, mas a condução de Deus na história humana, coube que nesse dia Zacarias foi o escolhido. O sorteio caiu em Zacarias. E então, Zacarias foi justamente fazer o costume sacerdotal e entrar no santuário do Senhor. E Lucas aqui deixa uma coisa em aberto, que é a multidão de fora orando ali. O que indicava que todas as vezes que tinham esse ato, tinha uma multidão, um povo que ficava de fora aguardando. E nós veremos, quando novamente esse povo aparecer, por que Lucas narra isso. Mas, nesse exato momento, apareceu um anjo do Senhor para Zacarias. E o que isso tudo quer dizer, meus irmãos, para a nossa vida? O que isso tudo significa para nós, que somos o povo de Deus, que estamos aqui hoje, em diferentes momentos, em diferentes eras da história da redenção? O que significa esse texto, saber que Deus tem os seus planos certeiros, executa os seus planos fiéis de maneira certeira? Significa que justamente diante da extrema incapacidade do homem, é uma grande oportunidade para Deus executar o seu plano. Diante das nossas impotências, das nossas fraquezas, das nossas impossibilidades, é que Deus muitas vezes executa os seus planos. Foi sempre assim da maneira dele agir. E muitas vezes o que eu e você fazemos é duvidar do tempo de Deus. Deus está demorando. Deus já pediu um filho. Deus já pedi para que resolvesse esse problema na minha família. Deus está demorando. Mas o tempo de Deus é exato, é certeiro. Ele conduz isso de forma correta. E talvez você muitas vezes se queixe de justamente se Deus vai agir na sua vida, agir na vida da sua família, na vida daquela pessoa pela qual você tanto ora para que ela se converta, tanto ora para que ela largue, deixe alguma enfermidade. Esse relato é para nos mostrar que Deus, executando a história maior de todas, executou de maneira certeira, no momento certo. O que para Zacarias e para Isabel pareceu uma demora, um longo período de espera, para Deus foi o momento exato de trazer o seu Redentor, de trazer o arauto, o preparador. E muitas vezes você fica tão obcecado, isso é muito interessante, muitas vezes você fica tão obcecado com o seu problema, com as suas dificuldades, que você não consegue perceber que Deus está agindo. A gente vai ver a postura de Zacarias aqui. E Zacarias deveria ter se tocado. Como que hoje, no dia que eu fui escalado, apareceu um anjo que está me dizendo que eu vou ter um filho, e eu vou dizer, como que vai acontecer isso? Eu já sou velho. E muitas vezes você faz isso também. Senhor, já passou do tempo. Fulano morreu.
Estou velho demais para fazer tal coisa. Já tem muito tempo que a minha família está brigada. E muitas vezes nisso você se perde, ou você perde a ação de Deus agindo também na sua história. Porque, veja, Deus está usando da história maior de redenção dele, usando uma família. As duas histórias estão misturando aqui. E o que mais importante também com relação a isso é saber que Deus executou o seu plano de maneira tão certeira que Ele mandou o preparador. Ele entrou na história. E Ele permite, muitas vezes, longos períodos de trevas no meio do seu povo para que o povo entenda quão dependente ele é de Deus. Esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter a respeito de que a ação de Deus é certeira em nossas vidas. Mas também a gente precisa entender que os planos de Deus, a maneira dele executar, a moda de Deus executar os seus planos de maneira fiel, é também completa. Veja o que diz o versículo 12. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja aqui, nesse primeiro momento em que nós podemos ver a maneira completa de Deus agir. Zacarias então aparece diante dele no santuário, em que ele está ali fazendo o rito sacerdotal, e diante dele aparece um anjo. E não pense que o anjo é aquela coisinha bonitinha que você vê aí nos desenhos animados, aquela coisinha fofinha. Principalmente um anjo como Gabriel era uma figura celestial bastante imponente, que de fato daria medo. Imagine se aparecesse um para nós aqui, todos nós ficaríamos boquiabertos, talvez pior do que Zacarias. São descritos como figuras com seres, com características bastante imponentes mesmo. Que são por serem pessoas, seres que servem diante da majestade do nosso Deus. Mas a primeira coisa que o anjo faz ao falar com Zacarias é dizer: não fique com medo, não temas. O anjo já prepara Zacarias e já tenta tranquilizar o seu coração ali, trazer paz ao coração de Zacarias. Não temas. E principalmente, não só disso, ele já emenda uma boa notícia, dizendo: olha, Deus ouviu a sua oração. Os comentaristas têm uma divergência qual foi a oração que Zacarias fez, porque se você observou, Lucas não registrou qual foi. Não fala que eles oravam mais para ter filhos, nem que havia uma oração a respeito disso. Muitos então entendem que a oração que o sacerdote, ao oferecer o sacrifício do incenso ali, era uma oração pela paz de Israel. De acordo com Kistemarker, e eu concordo com esse comentarista, talvez sejam duas coisas unidas em uma só. Durante anos e anos, Zacarias e Isabel oravam por um filho. E Deus atendeu. De forma que esse filho seria um precursor da paz de Israel. Olha que maravilha. Muitas vezes a gente ora pelos nossos planos e fala assim: Senhor, melhore isso. Mas muitas vezes Deus quer pegar essa coisa e às vezes demora um período longo para nós, para ser bênção para mais pessoas. E é isso que a promessa de Deus se mostra aqui para Zacarias. Olha, foi ouvida a sua oração e a sua mulher então vai dar um nome filho. Vai dar um filho que tem o nome João. A ideia do nome João é justamente: Deus é gracioso. Deus é gracioso. Ouviu sua oração, tanto por um filho, tanto pela paz de Israel. E em ti então haverá prazer e alegria. Tem um resultado para a vida desses pais. Esse filho vai te dar prazer, vai te dar alegria. E não só para vocês, mas para muitos. Muitos também vão se alegrar, vão se regozijar com o seu nascimento. Por quê? Porque ele será grande do Senhor, diante do Senhor. Essa expressão é importante. João vai ser considerado por Cristo o homem mais importante.
Ele mesmo diz que nenhum desses pequeninos, até aqueles que João seria justamente o maior do reino dos céus, ali na ideia justamente que, por ser ele o preparador, o arauto daquele que viria reunir e resgatar o povo de Deus, João teria uma grande importância nesse reino também. E ele então seria grande diante do Senhor em seus feitos, em suas palavras, em suas obras. Há uma descrição de que ele não beberá vinho. Muitos entendem que pode ser uma referência ao nazireado. O que era o nazireu? Aquela pessoa separada por Deus ali. Sansão, por exemplo, era não podia cortar os cabelos. Mas não há muita descrição sobre a bebida ao vinho aqui. Possivelmente o que Lucas quer dizer aqui é que o poder dele emanava do Espírito Santo. E que ele não seria uma pessoa tresloucada. Todas as vezes que a Bíblia fala com abster-se do vinho, é muito interessante que ele sempre fala sobre encher do Espírito Santo. Ou seja, a bebida em si, muitas vezes tiram os homens da sobriedade, deixam eles loucos, se chegar à embriaguez. Mas a força de João vem do Espírito Santo. O seu poder, a sua coragem, a sua intrepidez vinha do Espírito Santo. Ele não seria um homem dado a essas coisas, mas estaria cheio do poder do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E eu peço que você aguarde quando nós falarmos de Maria e Isabel juntas. E aqui tem um importantíssimo texto que nos dá a base para não defendermos o aborto, por exemplo. Pois desde o ventre materno se diz que João Batista já estava cheio do Espírito Santo. E ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O papel desse homem era justamente preparar o povo. Se você ler e perceber, João Batista vai dizer: arrependam-se, purifiquem-se dos seus maus caminhos, voltem-se para Deus, convertam seus corações. Porque, como a gente viu, era o período onde Herodes dominava, era o período onde Israel estava o quê? Em trevas espirituais também. E Deus, então, mandaria esse homem, que iria no poder e espírito de Elias, uma referência ao texto que lemos de Malaquias, para justamente converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deixar um povo preparado para receber o Deus majestoso, Jesus. É completa, veja, é completo. Esse preparador vai fazer aquilo que era esperado desde o passado. É completo porque não vai ser só para você, Zacarias e Isabel. Vai ser para a nação inteira. É completo porque você tem essa garantia disso. Mas o que faz Zacarias? Veja o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. A gente lê isso aqui e já viu outros personagens bíblicos fazer a mesma coisa que Zacarias. Como assim, Deus? Sara, por exemplo, ri quando Deus diz que ela vai conceber um filho. Mas a fala aqui de Zacarias é dura, porque justamente tem essa ideia: olha, como eu vou conhecer que o que você está me dizendo é verdade? E sabe, é isso que a gente faz com Deus. Às vezes a palavra de Deus é clara sobre como nós temos que proceder em cada coisa, mas a gente fala: como eu vou saber que é a ação do Senhor Deus? Como eu vou saber que o Senhor vai me guardar? E Zacarias está apresentando até que, olha, é impossível, eu já sou velho e minha mulher também. Não tem como mais, secou a fonte, acabou. Como que eu vou saber que isso que você está me falando é verdade? Se você voltar, foi isso que a serpente fez com Eva. Eva diz: Deus falou para não comermos desse fruto, porque certamente morreremos. A serpente diz o quê? Certamente morrerão? Muito pelo contrário. Sempre o que Satanás tenta fazer conosco não é nos assustar, é nos fazer duvidar da palavra de Deus. Às vezes ele usa o susto, sim. Às vezes ele faz situações para que a gente fique com medo dele. Mas principalmente o que ele faz é dizer: Deus falou isso? Você tem certeza? Mas se você obedecer a Deus aí, você vai ter um probleminha. Se você fizer do jeito que Deus executa, não vai funcionar. E é isso que Zacarias faz, duvida da palavra que recebeu daquele anjo, mas o anjo
também dá resposta. Veja como o plano de Deus é completo. Ele diz, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, tem uma ideia aqui, justamente que Gabriel era um dos encarregados de estar diretamente ligado a Deus ali. E ele foi enviado para... Veja, olha, eu vim justamente para te trazer essas boas notícias. O meu papel com você aqui foi para trazer isso. Ou seja, você está me dizendo que eu vim mentir para você? Você está duvidando disso? Mas para que você não duvide, então, você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas se realizassem. Porquanto não acreditasse nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Veja como também é completa a providência de Deus aqui. Porque Zacarias duvidou. E o que o anjo poderia ter feito e falado? Já que você duvidou, Zacarias, não vai ter filho mais não. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele executa a sua justiça e castigou Zacarias aqui, ele também é gracioso, ao ponto de dizer, olha, você vai presenciar tudo isso, mas você não vai ter oportunidade de sair lá fora e falar para o povo o que você viu, você vai ficar em silêncio. Eu vou falar. Quando a sua esposa tiver um filho, as pessoas verem esse menino nascendo, e só quando ele completar os 8 dias e vocês derem o nome de João, você volta a falar. Sou eu que estou realizando os planos. E eu vou fazer isso para que você entenda. No Éden, Deus fez isso com o homem também. Ele matou um cordeiro. Para mostrar justamente um animal para que fizeste vestes para eles. Para Abraão, Deus muitas vezes tirou ele das situações em que ele se enrolava ali. E todos os outros personagens da história, para mostrar que Deus vai executar seu plano de maneira completa, independentemente se os homens creem ou não. Mas para aqueles que não creem, tem uma advertência já nesse texto aqui. Deus castiga, age com justiça. Mas Deus também é misericordioso, mantém os planos acontecendo. E no 8º dia, quando João então recebe o seu nome, que era quando o bebê era batizado e recebia o seu nome, Zacarias falaria. Isabel teria um filho. Deus sempre faz as coisas de maneira completa. E aí, por isso que justamente o povo ficou esperando. Zacarias está demorando. Por que o povo ficou esperando? Não era uma coisa rápida. Ou era uma coisa rápida fazer o sacrifício, porque principalmente os sacerdotes morriam de medo de fazer alguma besteira e morrer lá no templo. Então eles faziam o sacrifício de maneira bem rápida e saíam. E Zacarias demorou. Quando ele saiu jogando imagem em ação, fazendo mímica. E aí o povo entendeu, ele teve uma visão. Só que Zacarias foi impedido de falar. Zacarias foi impedido de falar. E o que isso significa para mim e para a sua vida? A primeira coisa é que quando você olha para a obra de Jesus Cristo e diz, não, ela não é suficiente para a minha vida, não. É você duvidar das ações soberanas de Deus na sua vida. E não pense que Jesus veio só para que você fosse salvo. Veio para te transformar de todas as suas maldades. Quando você diz para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade com relação à fofoca. Mas eu sou pecador assim mesmo, vou continuar fofocando. Deus me fez assim, a velha síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Você está justamente dizendo, olha, Senhor, quando o Senhor mandou o seu Filho e enviou o Espírito Santo para habitar em mim, isso não aplica. Às vezes a gente quer caçar na Bíblia promessas assim, sobrenaturais. Deus vai reverter a minha situação, Deus vai transformar a situação de uma forma sobrenatural. Eu estou endividado, vou ter dinheiro, estou brigando com a minha mulher, amanhã ela vai acordar um amorzinho. Não. Muitas vezes você está brigando com a sua mulher porque você não se dobrou a Cristo. Não viu as promessas de Deus a respeito disso. Muitas vezes você está endividado pela má forma que você gastou o seu dinheiro. As palavras de Deus servem para isso, meus irmãos. A gente fica esperando promessas, tentando achar coisas mirabolantes demais, mas a palavra de Deus está nos dando uma firme promessa, sempre garantida que foi a pessoa de Jesus Cristo, e a gente diz, não, Jesus de novo. Não é assim.
é para que você creia que mesmo também pessoas piedosas passam por problemas. Várias vezes Deus provou Jó, Daniel, Noé. Não pense que você é diferente também. Deus sempre está ensinando o seu povo a viver sobre confiança nas promessas dEle. Promessas que são certeiras, fiéis. Promessas que são completas, íntegras, elas sempre se cumprem. E por fim, elas são transformadoras. Então sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E o versículo 24 diz: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Deus transformou Isabel. Uma senhora estéril, impossível ter filhos pelas ações humanas, mas ela foi transformada, teve filho. Esse filho ele estava em seu ventre. Ela concebeu, e aqui o texto diz que ela ocultou-se por 5 meses. Possivelmente Isabel era, como eu disse, era envergonhada publicamente. Por ela não poder ter filhos, ela se reclusou esses 5 meses, até que as pessoas pudessem ver a sua barriga e ver, ela está grávida. Como assim? Deus transforma ao executar as suas promessas também. E ela diz que assim me fez o Senhor. E o melhor de toda a transformação é que ela leva a gente a dizer as bênçãos de Deus. E é o que Isabel vai dizer: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. Sempre, quando Deus cumpre as suas promessas conosco, Ele nos leva a render graças. Para que as pessoas saibam que essas bênçãos veio de quem? Dele. Para que a gente louve, exalte a Deus. A maior transformação que Deus opera em nós é justamente tirar um coração de pedra, dar um coração de carne e te fazer vir cantar hoje que Ele é fiel, que você quer ser um novo vaso, que a bondade dEle nunca falta, que você dá graças ao Senhor por tudo que Ele fez. Você vai vir e comer e beber do sangue de Cristo Jesus aqui, do corpo de Cristo, para se reafirmar mais uma vez que você tem interesse nessa obra cumprida em Jesus Cristo. E muitas vezes, como eu disse, a gente troca os modos antigos pelos os modos de Deus pelos nossos modos, e a gente fica murmurando, reclamando. Ah, Deus, se eu tivesse tal marido, se eu não tivesse casado, se eu tivesse escolhido tal emprego, se o meu filho fosse desse jeito, se minha filha fosse desse jeito, se os meus netos não tivessem esse problema, se meus netos fossem assim. Ora, irmãos, é no opróbrio, ou seja, na vergonha dos homens, que Deus mostra a sua graça. Transforma a nossa vida, para nos habilitar a louvá-lo e dizer: graças eu te dou, Senhor. Concluindo, meus irmãos, como eu comecei, nós somos teimosos. A gente acha que a gente vai dar conta. No final, a gente vai chegar lá, apresentar o prato para Deus e falar assim: tá bom. Deus vai olhar e falar assim: tá bom? Não tá bom. Mas Deus é tão gracioso que Ele não só pega esse prato e joga no lixo, e fala o seguinte: vem cá, vou te ensinar. Vai ser na minha maneira. Vai ser no meu modo. Eu vou fazer esse prato para você. Eu vou renovar a sua vida. Vou conduzir a sua vida. Mas você precisa crer. Ao terminar esse relato aqui, o que Lucas esperava é o quê? Que nós tivéssemos certeza de que essas coisas se cumpriram. Ao sair desse culto, você tem que se perguntar justamente isso. É Deus fazendo uma pergunta a você. Você crê nisso? Que eu sou esse Deus capaz de fazer esses senhores de idade, essa mulher estéril, ter filhos, para eu executar os meus planos eternos de redenção? Você crê nisso? É essa pergunta que você tem que se fazer.
E a primeira aplicação que eu trago a você hoje é justamente que hoje é dia de você confiar em Cristo Jesus. Esse relato é para que você se maravilhe. Assim, quando essas pessoas também viram, elas cantaram. O ato de cantar aqui é justamente um ato de reconhecimento, de que, olha, eu reconheço que Deus é o meu Senhor, Deus fez essa obra de salvação na minha vida. É você se lembrar disso. E ao mesmo tempo é você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, professar essa fé, ter essa certeza, essa garantia de que Cristo é o seu Senhor, de que Ele vai fazer nas suas dificuldades a graça dEle superabundar, de que Ele vai transformar toda a sua podridão do seu pecado em justiça. A segunda coisa, você que já confia há tempo, é que você tome cuidado. Zacarias era um homem justo. Isabel era uma mulher justa. Mas muitas vezes homens justos também cansam na fé. Passam por tantas dificuldades, passam por tantos problemas, que às vezes se esquecem do Deus que tem. E para que você não caia nessa canseira da sua fé, nessa cãibra da sua fé, você precisa sempre se lembrar da bondade de Deus. Lembrar de que, olha, desde o início do mundo Deus está separando um povo e eu fui, pela graça dele, escolhido. Ele foi certeiro em executar o seu plano em mim. Ele foi completo e ele me transformou. Se lembre disso. Muitas vezes na dificuldade o que você quer é achar solução, mas muitas vezes o que você precisa é de oração, confiança em Deus. Buscar, Senhor, o que eu tenho? Como eu vou resolver essas coisas? Apresentar em oração e buscar na palavra dele. Nós somos o povo do livro por causa disso, porque esse livro veio até nós com as santas instruções de Deus. Só que você só busca a palavra de Deus quando você está na beira do caos, do precipício. Você só vai atrás daquele que poderia te dizer como fazer essa coisa da forma correta quando já não tem, a situação já está podre. Esse relato é para que a gente tome cuidado, que homens santos também passam por perversidade, passam por momentos ruins e podem cansar na sua fé. Por isso a gente precisa sempre renovar em nosso Senhor Jesus Cristo a nossa fé. O culto é sempre uma renovação da nossa mente. Por isso. E a terceira aplicação é: faça como Isabel. Comece a entoar as bênçãos de Deus na sua vida. Comece a fazer um exercício com você. Quando você começa a reclamar que está difícil, comece a agradecer a Deus. Às vezes você tem um dia tão ruim, mas tão ruim, você fala, hoje não tem nada para agradecer. Então começa lá do começo, agradecendo, Senhor, o dia foi ruim, mas eu agradeço porque mesmo assim o Senhor não me deixou. Te agradeço porque mesmo assim o Senhor me salvou. Se lembra da salvação. E você vai ver que nesse dia ruim, Deus ainda agiu com tanta graça com a sua vida que você não tinha nem ideia. É exercitar. O cristão ele precisa se exercitar. Precisa confiar. Porque essa história é justamente de um rei que vem para resgatar pessoas, sacerdotes perdidos. Eram sacerdotes que também precisavam ser alvos daquele que o nome de João anunciaria. O Senhor é gracioso. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças mais uma vez, porque os teus planos são fiéis, se cumprem de forma certeira. O Senhor não tarda, o Senhor não falha. O Senhor irá cumprir os seus planos na nossa vida, mas principalmente o Senhor cumpriu o plano redentor de enviar Jesus Cristo para nos salvar, nos tirar da podridão do pecado. Nós que estávamos mortos, fomos trazidos à vida, Pai. Nos ajude, ó Deus, a confiar que em Cristo Jesus nós temos essa fidelidade de forma completa, executada nas nossas vidas, Pai. Aos meus irmãos que estão cansados na fé, muitas vezes já duvidam de que o Senhor pode agir na vida deles, que o Senhor, nessa noite, ó Deus, traga um novo ânimo, chacoalhe, mostre, se necessário corrija, mas que eles não venham a vacilar, não venham a duvidar da soberania do Senhor na vida deles, Pai. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que nessa noite eles possam entender o que o Senhor fez por eles.
Quando olhamos para João Batista, vemos que o Senhor está se preocupando com tantos detalhes na história humana, que usa, às vezes, dos problemas nossos para cumprir planos não só para nós, mas para o mundo inteiro. Use as nossas vidas, transforme a nossa vida para que a gente tenha coragem de dizer que o Senhor é a nossa fonte de todas as bênçãos. O Senhor nunca fez nada de mal para nós e muitas vezes a gente acha que fez. Perdão, Senhor. Perdão por duvidar da Tua bondade, da Tua soberania em nossas vidas. Aumente-nos a fé, para que a gente confie que cada vez mais Cristo está reinando, não só nas nossas vidas, mas nesse mundo. Está cumprindo os seus planos até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Ele retornar. Mas até lá nos fortaleça, Pai. Nos anime, faça entender que o Senhor é gracioso. Essa é a nossa oração. Em Cristo Jesus, o nosso Rei e o nosso Salvador, que nos tirou da podridão, nos tirou da condição de perdidos. É no nome desse Senhor, de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém.